Ok, então, grata a todas que estão aqui, grata por terem sentido o chamado. Já partilhei aqui que foi assim uma decisão muito rápida, porque senti que era importante lançar este seminário ainda no ciclo Lamate. Hoje é o dia 9, portanto estamos a poucos dias de terminar este ciclo. E senti que o tema encaixava que nem uma luva neste ciclo. Ainda estamos assim muito a sentir esta energia de Lamate. E é um tema que me diz muito, já me acompanha há muitos anos. Claro que aquilo que vos quero propor, o curso Yoni Yoga Alquimia Sexual Feminina, ele foi criado em 2017, também já tem alguns aninhos, já houve muitas alterações, muitas mudanças, já desenvolveu, já se desdobrou, já floresceu muitas vezes e agora voltou a receber uma pequena alteração e venho aqui lançar então esta nova versão do meu curso e propor-vos aqui um seminário, um tema que nos diz a todas. A mim diz-me muito desde pequena. E vou partilhando também as minhas experiências pessoais ao longo do seminário. Então, convido-vos a acompanhar-me. Antes disso, vamos só fazer 3 respirações profundas. Vamos só enraizar rapidamente. Vai haver uma pequena meditação, mas mais para o final do seminário. Mas agora vamos apenas enraizar, vamos respirar profundamente e suspira pela boca, libertando qualquer tensão mais física. Novamente, inspira pelo nariz. Suspira pela boca, relaxa os maxilares, solta a língua dentro da boca, liberta qualquer tensão mais emocional. Uma última vez, inspira pelo nariz e suspira pela boca, libertando as tensões também no pescoço, nos ombros, e liberta qualquer tensão mais física, mais mental, psíquica. Podemos trazer as mãos ao ventre, ao baixo ventre. E vamos ancorar a nossa consciência no nosso corpo, respiramos para esse espaço, sentindo ao inspirar que expande e ao expirar relaxamos, regressamos ao centro. E ao mesmo tempo que vamos respirando e sentindo este movimento, vamos visualizando as nossas raízes, vamos nos ancorando na terra. E sentimos-nos cada vez mais presentes ao nosso corpo, a este espaço, aqui e agora. Raízes cada vez mais profundas. E agora, na próxima inspiração, vamos inspirar desde as nossas raízes, dos nossos pés e pernas, desde o nosso períneo, e vamos absorver energia telúrica, que vamos permitir que encha o nosso cálice pélvico. Nesta conexão profunda e íntima com a Mãe Terra, fonte de abundância, sustentação, segurança. Voltamos a respirar profundamente. E quando sentirem, abram os olhos, regressem a este espaço. Foi apenas só para enraizar um pouco no corpo, neste momento.
Aqui mais uma mulher. Vamos então começar o seminário. É realmente um tema que me acompanha há muitos anos, não apenas no meu trabalho, mas na minha vida. Desde muito cedo eu senti, apesar dos quilos e das toneladas de vergonha que eu trouxe nesta vida, eu senti que era um tema para o meu caminho e que um dia eu iria ensinar e partilhar mais sobre este tema. E foi um longo caminho para eu realmente desconstruir muitas crenças, ressignificar todo o tema e não estou resolvida. Ok? Não estou aqui a partir de um lugar que estou resolvida, está tudo feito. Não, não acredito nisso. Estamos aqui todas no caminho. Então, do ventre ao coração, relembrar o prazer como linguagem da alma. Eu vou ficando aqui. A Diana, bom dia. Não sei se viram, não sei porque é que apareceu, não sei porque é que o Canvas me pôs aqui não sei o que é isto, não sei se ele censurou a minha apresentação, isto nunca me tinha acontecido. Ok, avançamos. Então, achei por bem começar pela origem etimológica, compreendemos o significado etimológico da palavra prazer. Porque, de facto, esta questão do prazer traz-nos tantas crenças, tantas questões que estão tão enraizadas em nós, por mais que não tenhamos consciência, porque muitas estão no nosso inconsciente, que este caminho passa por dois caminhos em paralelo. É o caminho do entendimento intelectual em paralelo com o sentir, com a presença, que é isso que eu vos vou propor. Então, esta parte de percebermos o que é que significa o prazer é nós observarmos o que é que aparece quando realmente eu uso a palavra prazer, quando eu penso na palavra prazer, quando eu trago essa palavra a mim, ao meu corpo, o que é que acontece? Será que ainda aflora questões? E será que eu me permito também que aflore questões? Porque se estiver muito reprimida, aquelas mulheres que me dizem eu não tenho vergonha. Eu, sinceramente, o que eu sinto é que só o facto de dizerem isto já está a afirmar que existe vergonha, ou seja, que essa vergonha está a um nível muito inconsciente. Eu não estou a dizer que elas têm mais do que eu, o que eu estou a dizer é que só o facto de dizerem assim já estão a afirmar que há uma vergonha, mas que está reprimida. Não há um reconhecimento. Porque qual é a mulher nesta geração, que ainda somos frutos de gerações com muita vergonha, qual a mulher que não tem algum grau a vergonha? Porque a vergonha não é apenas a vergonha de me expor publicamente. Não é a vergonha de sentir-me inibida de falar com outras pessoas. Não, estamos a falar aqui de uma vergonha ainda muito mais profunda que isso e que vem das nossas feridas. Mas lá chegaremos. Então, a palavra prazer vem do latim placere, que significa agradar, ser aceitável, dar contentamento. Está muito ligada à ideia de que algo nos toca de forma agradável, que ressoa com o nosso ser, que desperta bem-estar. E é muito curioso porque a raiz desta palavra é a mesma de placenta. E o que é placenta? Um órgão de nutrição e ligação entre a mãe e o bebê que nutre e sustenta a vida. Então, o prazer tem aqui um significado ainda muito mais profundo, que é algo que nutre, que conecta e sustenta
a alma, que podemos chamar alma, espírito, consciência, são tudo sinónimos, portanto, a alma do nosso corpo. O prazer é algo que nutre, conecta e sustenta a alma no nosso corpo. E na nossa cultura, nesta época que estamos a viver, e quando digo época, são séculos, são milénios, ok? São milénios. O prazer foi profundamente distorcido, tanto por falta, num extremo, por um lado, como por excesso, no outro extremo, no outro lado. Então, se por um lado, muitas mulheres cresceram com a ideia que o prazer é perigoso, é egoísmo, associar ao egoísmo, é algo errado, é algo mesmo conectado a pecado, luxúria, perda de controlo, até uma certa fraqueza, é sujo, há uma aversão. Então, este tabu levou à repressão do corpo, à vergonha de sentir, ao medo de explorar a sua própria sensualidade. E o resultado é um corpo cada vez mais fechado, mais contraído, mais adormecido, mais tenso, com dificuldade de confiar, porque não temos capacidade de relaxar. Então há uma dificuldade de confiar e em receber. E isto é muito importante porque uma das grandes qualidades do aspecto do princípio feminino é recebermos. E se nós estamos tensas e contraídas, não nos permitimos receber. Receber o quê? Não é só dos outros, receber da vida. A capacidade de nos sentirmos merecedoras, porque também negar o prazer também é não dar permissão, não nos darmos a nós permissão para recebermos prazer. Em algum grau ou outro, porque quando caímos num extremo, num outro momento podemos cair num outro extremo. Não quer dizer que estejamos toda a vida só num extremo. Possivelmente algumas mulheres poderão associar-se mais a um lado, mas eu, por exemplo, eu já caí nos dois extremos ao longo da minha vida. Não é difícil cairmos nos dois extremos. Então, por outro lado, o prazer também foi hiperestimulado aqui numa nova época da história, onde realmente há mais, eu não diria liberdade, mas há mais poder de escolha. Isso temos que reconhecer, não é? Há mais poder de escolha. E sim, há mais liberdade de expressão, não é? Há mais liberdade de expressão. Mas internamente não há liberdade espiritual, porque ainda temos essas raízes na forma de crenças, de memórias, que nos impedem de sentir mesmo livres, para expressarmos-nos, não é? Para expressar os nossos desejos, para expressar os nossos instintos sexuais. Então, numa época em que começámos a sentir esse maior poder de escolha, em que sentimos então essa tal liberdade para podermos, pelo menos, falar do assunto, etc. Houve também depois, porque obviamente não resolvemos a causa, estes extremos existem porque não resolvemos a raiz. Então é muito fácil, foi muito fácil cair na nossa história, na humanidade, cair depois no outro extremo, que é a hiperestimulação e objetificarmos o prazer e transformá-lo em performance, consumo e espetáculo. Então vivemos numa cultura que também vende o prazer como produto, não é? Como imagem, como validação externa. Vem então a pornografia, que é uma grande indústria, os estereótipos de beleza, a pressão para satisfazer o outro, e tudo isto contribui para
então uma relação desconectada e mecânica com o nosso corpo. Isto gera muito dessensibilização. O que é dessensibilização? Porque às vezes não temos consciência disso, mas quanto mais estimularmos o corpo, porque nossa pele é formada por um sistema sensorial, um terminal nervoso, que nos permite ter sensações. E quanto mais eu pressiono e ganho esse vício de hiperestimular, eu vou necessitar cada vez de estímulos mais frequentes e mais fortes. E isso causa a tal dessensibilização. Eu estou aqui a falar na pele em geral e, obviamente, também nos nossos órgãos genitais. E então, quando isto acontece, depois somos chamadas a abrandar, a voltar a sensibilizar o nosso corpo. Porque para voltar a sensibilizar o corpo, é necessário nós começarmos a ter estímulos mais suaves. Eu costumo dizer que se nós formos com suavidade, nós estamos a convidar os terminais nervosos a vir ter connosco. Então começamos a ter mais. Parece um paradoxo, não é? Parece que se eu carregar mais, com mais força, vou sentir mais. Não. Se eu carregar com mais suavidade, eu vou sentir mais. Mas nós também temos medo desse tipo de toque, porque é um toque que abre, expande. Claro que eu não estou aqui a falar de acupressão, o shiatsu, isso são toques terapêuticos, ok? Eu estou aqui a falar no mundo do prazer, que é diferente, tá? Não vamos agora confundir, que são toques diferentes, e não quer dizer que no mundo, neste mundo que eu vos vou propor, também para certos processos de cura e de libertação, também não se faça acupressão. Mas lá está, tem um efeito terapêutico. Eu estou a falar do toque como prazer. Vamos continuar. Então, em ambos os extremos, em ambos os lados, começamos a perder a ligação com o prazer mais real, mais vivo, mais autêntico. Aquele que vem de dentro, que brota, que floresce a partir do nosso interior e que esse florescimento só acontece com presença, escuta e com verdade. E muitas vezes não é possível isso acontecer, porque são tantas as vozes internas, são tantas os ruídos, as memórias, que nós preferimos desensibilizar ou ignorar, e muitas vezes até entregarmos-nos a certas intimidades sem partir de dentro, não é? Sem se realmente sentir. Às vezes é só para agradar, fazer a vontade. Então, isto chama-nos a um caminho de muita autenticidade, que não é fácil, porque vamos ser deparadas com questões que às vezes nós nem imaginávamos que estavam dentro de nós. Então, é um caminho a voltar à sensibilidade do toque sutil, ao espaço onde o prazer é uma forma de comunhão com a alma, com o coração, e não uma moeda de troca. E o prazer como estado natural desta alma ou do espírito ou da consciência encarnada. Então o prazer não é um luxo, é um sinal de que o nosso espírito está aqui presente no nosso corpo, há vida no corpo, algo em ti sorri por dentro, desde dentro, e é como se o teu corpo dissesse: estou aqui, estou viva e posso confiar. Porque só quando há confiança é que eu posso realmente relaxar e entregar-me. E quem diz aqui entregar,
não é apenas ao outro, ok? Eu estou a dizer entregar-me a mim, ao meu próprio prazer. Porque todo este caminho começa antes conosco mesmas. E é isso que eu vos proponho. Então, o prazer real não grita, não se exibe, é tipo esse leve sopro na nossa pele, o corpo vai relaxando, vai se abrindo como uma flor ao sol, é como aquele calor que se espalha quando nós respiramos profundamente, é o arrepio que sobe pela espinha quando somos tocadas com verdade. É o brilho nos olhos quando sentimos que estamos alinhadas connosco mesmas. Então, resgatar o prazer é relembrar como habitar este templo-corpo com dignidade, com ternura e com presença. Então, com dignidade, porque não há vergonha. Enquanto existir vergonha, não há dignidade. Com ternura, porque não há aversão. Enquanto existir aversão, não há ternura. E com presença, ou seja, não há rejeição, dissociação, porque essa também é uma estratégia que nós adotamos muito. E atenção que todas estas estratégias são, ahm, são estratégias válidas para a nossa sobrevivência. Só que são estratégias que temos que reconhecer que nos desgasta energeticamente, drenamos muita energia, porque gastamos energia ao não sermos autênticas. Desgasta-nos imensa energia constantemente e não estamos na nossa autenticidade. Então é todo o caminho de percebermos onde é que estamos a gastar energia, a tentar proteger-nos de algo que possivelmente neste momento já não há necessidade de proteção. E aí devagarinho, porque temos que ir com calma, porque o corpo, a psique trabalham em conjunto e eles querem a nossa sobrevivência. Não é por acaso que nós temos coraças. Elas são para a nossa sobrevivência. A questão é se nós queremos viver com mais plenitude, mais autenticidade, mais alinhamento, com mais vitalidade, que isso é energia, vitalidade, sensualidade. A energia vital, sexual, criativa, vem toda da mesma raiz, da mesma fonte. Então temos que começar a perceber, ok, então tenho que fazer um trabalho interior. Passa por eu fazer este trabalho interior em que eu quero me tornar mais radiante, mais plena. E nesse caso, então, eu vou passando a reconhecer aquelas camadas que já há permissão. Eu dou-me permissão para as libertar. Ou para as integrar, como quisermos dizer, para as integrar no meu ser e já não fazer sentido elas existirem para me defenderem, porque eu já não necessito essa proteção. Então, realmente, o prazer é quando a alma dança no corpo, é quando o toque vira oração, é quando o silêncio te abraça e tu sentes não me falta nada, porque há uma completude. Enquanto nós sentimos que há algo errado connosco, que nós não somos suficientes, então sim, precisamos dessas coraças, precisamos de estratégias que nos levam a cair nos extremos, seja na escassez, seja no excesso. Então o caminho é eu alimentar-me de dentro para dentro, encher-me e começar a reconhecer que afinal cada uma de nós é completa e não há nada de errado connosco, nada. E que nós não somos apenas suficientes, nós somos bastante, ok? E esse caminho começa por escutar o corpo, como nós escutamos um templo sagrado com reverência e dignidade. Então, a desconexão moderna, como? Como é que nos afastamos do prazer real, autêntico, vivo, verdadeiro?
E eu já disse, isto não tem a ver apenas agora com este século, tem a ver com muitos séculos, tem a ver já com milénios. Eu iria mesmo já ao tempo de Adão e Eva, quando foi instalado o pecado original e a mulher começou a associar o seu corpo como pecador, um corpo de pecado. Portanto, isto é muito antigo. E é bom termos essa consciência, porque não é nesta geração que nós vamos libertar de tudo, mas sim, podemos dar passos muito importantes para que depois as gerações seguintes continuem este trabalho. E eu creio que sim, já se está a fazer muitos passos belos, bonitos, mas temos que continuar, porque não é assim, num estalar de dedos. Então vivemos num tempo em que o corpo é muitas vezes tratado como o objeto, um objeto para produzir, para agradar, para resistir, para ser corrigido, mas não como um lugar sagrado a ser habitado. E isto vê-se não apenas no prazer, vemos na própria doença, a forma como vemos a doença. Eu estou aqui a lançar um tema que não faz parte, mas está relacionado com tudo isto. E temos que nos questionar, porque a forma como vemos a doença, em que há algo errado connosco, há algo de errado com o corpo, já está a refletir não só uma crença, já uma falsa identidade, é muito mais que crença, eu acreditar que há algo de errado. Ou melhor, é mais que acreditar, eu sinto que há algo de errado comigo. A forma como nós avançamos para um sintoma, para uma doença, é que há algo de errado connosco. E isto reflete, então, questões muito profundas sobre a nossa relação com o nosso corpo. Então, não há nada para ser corrigido. Parece um contrassenso, um paradoxo, não há nada a ser corrigido. Há sim, é um convite a realmente encarnarmos neste corpo, a realmente habitarmos este corpo como um templo sagrado. Então afastámos-nos do prazer não apenas por repressão, mas também por excesso, a tal escassez de um lado, a hiperestimulação do outro. Por um lado, crescemos com imensas culpas, vergonhas, medos, silêncios. Tudo isto vem de grandes feridas primordiais, seja a rejeição, o abandono, seja a grande ferida primordial, que é a ferida da separação. Fomos, desculpem, ensinadas a conter, a esconder, a duvidar do que sentíamos, e isto vem já desde crianças, quando começamos em criança, na nossa inocência, em que não estamos formatadas, temos um contacto com o corpo extremamente puro e começamos aquilo que observamos do exterior por comportamentos, por palavras, às vezes só energeticamente, não precisa de haver abusos, atenção, não precisa de haver grandes traumas, basta energeticamente começarmos a perceber que, afinal, primeiro o corpo é sujo, tem que ter muita higiene, depois é toda a relação com o corpo, com a sexualidade. A partir de que momento é que se fala abertamente da sexualidade? Eu tenho muitas mulheres a questionarem-me como é que eu vou falar com as minhas filhas sobre sexualidade. Qual é o medo? Obviamente que a linguagem tem que ser adaptada à idade, mas qual é o medo de falar abertamente de sexualidade? Então, a criança que vem num estado puro, de consciência pura, ela começa a perceber-se. E assim tem que ser, ok? Assim tem que ser para absorver os padrões familiares. Mas é essa consciência que temos que ter, que isto já vem desde criança e muito jovem, muito novas, como crianças. E o toque então foi associado, o toque, o prazer, foi associado ao pecado, o desejo à culpa, o corpo ao perigo.
No outro lado, então, empurradas para um estímulo vazio, até porque entramos nessa onda de eu agora sou uma mulher empoderada, sou uma mulher moderna, eu sou livre. E claro, eu entendo o que é que isso significa, porque eu mesma tive esses impulsos, eu agora vou usufruir da minha liberdade. E não nos apercebemos, caímos no outro extremo, e que não tem nada a ver com a real e autêntica liberdade. Mas atenção, não interessa em que extremo estamos, não há um pior que o outro, vêm da mesma causa, isso é importante também reconhecer. E por isso também não julgar quem está nesse mundo, porque se julgamos é porque ainda temos crenças profundas dentro de nós. E então, isso é algo bonito no meu caminho. Eu desde cedo comecei, não, quem era eu para julgar? Sim, sentia, eu vinha de uma família muito, com um cariz muito religioso, senti muita vitalidade sexual desde muito nova e eu não sabia o que fazer com aquilo. Como que, o que é que eu vou fazer com isto quando é pecado, quando eu não posso expressar meus desejos, os meus impulsos, os meus instintos? Eu era ainda criança e eu rezava para ser freira. Porque eu tinha tanta energia sexual e vinha muita coisa em sonhos e tudo isto muito nova. E eu via à minha volta, as crenças religiosas e a minha conexão, a minha relação com o prazer é mau. Então eu devo ser muito pecadora. Então eu era criança e orava de que eu seja freira para me libertar destes pecados que eu trouxe nesta vida. E depois, obviamente, fui desconstruindo e ressignificando, e isto também para dizer que eu nunca tive uma má percepção, quando fui amadurecendo, obviamente, a partir da minha juventude, das prostitutas, dessas mulheres, eu dizia, ok, é a escolha delas, desde que seja a escolha delas, obviamente, que não seja. Muitas vezes não é, isso é outra história, mas se é as escolhas delas, e mais tarde na minha vida, no meu caminho de desbloqueio, eu escolhi mesmo, não só, eu entrei cedo já agora então partilho aqui o meu caminho, eu entrei cedo na espiritualidade tântrica, em especial tibetana, no Tantrayana, mas aí, atenção, é uma espiritualidade bastante conservadora, onde há muita meditação. Estas práticas com a energia sexual nunca são com parceiro, ok? Tudo individual. E sim, tive aí muitos anos. Portanto, eu iniciei o yoga propriamente dito, que também é tântrico, iniciei aos meus 16 anos. Portanto, todo o trabalho de consciência corporal, que já é um trabalho tântrico, foi a partir dos 16. Mas esse específico, em que eu fazia práticas específicas, aí nesse momento de fogo sagrado interno, foi a partir dos meus 29 anos. E tive 3 anos de prática muito, não digo muita, mas houve ali pelo menos um ano de prática muito consistente e regular de fogo sagrado interno. E aos 33 anos eu tenho uma experiência, aquilo que chamam ativação da Kundalini, mas verdadeira, ou seja, completa. Eu não diria completamente completa, mas sim, tive todos os chakras ativados e tive uma experiência naquilo que se chama que é a nona dimensão. E tive ainda uma semana em que estive nesse estado. E todos os anos, a partir daí, foram anos que me convidaram a integrar. Eu não sabia como integrar essa experiência, mesmo tendo professores, mentores e uma comunidade onde eu estava. Ninguém tinha vivido, nem o próprio mestre tinha vivido aquela experiência. E eu não tive orientação, não tinha com quem partilhar. Mas a própria vida encarregou-se, e a verdade, eu agora sei isto, na altura não sei, ainda era muito inocente,
Quanto maior a experiência espiritual, depois mais rápida e mais profunda é a descida à Terra. E isto tem lógica, porque nós estamos aqui a viver este plano e a única forma de eu poder integrar uma experiência tão grande era descer. Então, eu nos anos seguintes vivi muitas questões kármicas e só agora, passado bastantes anos, mais de 10 anos, é que eu começo a integrar verdadeiramente essa experiência. E foi preciso ir ao inframundo, como eu digo, porque às vezes temos bastantes aspirações, não é? Ou desejamos muito essas experiências, mas não temos consciência que quanto maior a experiência espiritual, também maior o teste. Ou seja, mais afundamos, porque é a única forma de integrar. Agora, claro que tenho outro entendimento, na altura não tinha, houve muitas alturas da minha vida que eu não entendia porque é que eu tive aquela experiência, se agora estou a viver coisas tão kármicas, tão fortes, será que eu não aprendi nada? Houve, obviamente, muito julgamento, muita culpa, mas o que é importante aqui é percebermos que a vida vai se encarregar de nos trazer os opostos para nós equilibrarmos, para nós voltarmos à nossa integridade. E claro, eu sei agora, entendo, olho para trás e entendo perfeitamente que foi um compromisso meu. E a única forma de eu vir limpar muito karma, mesmo transgeracional e familiar, e algumas questões possivelmente já ancestrais, era esta. Portanto, não é fácil aquilo que eu vivi, porque é preciso. Eu tive consciência, eu tive já muitas práticas em vidas passadas. É como se nesta vida eu tivesse-me alinhado com vidas em que fui yogi ou yogini, em que realmente pratiquei muito estas práticas. Então, não foi assim tão difícil, ainda que obviamente exigiu consistência, não é? E nesses anos seguintes, eu fui convidada, porque apesar de todo esse despertar, depois eu fui convidada, ok, a vida está-me a convidar a viver, a trazer agora à carne, a trazer esta vida, a integrar tudo aquilo que eu experienciei. E claro, vivi os extremos, vivi os opostos. Dentro da sexualidade, posso-vos dizer que tive uma necessidade naqueles anos a seguir de experienciar. E foi quando comecei também a querer trabalhar mais a sexualidade de outra maneira, não apenas naquele formato de meditação. Comecei com danças, muita prática corporal dentro da sensualidade, muitos tipos de danças, desde kizomba até pole dance. Pole dance foi um grande desafio para mim, porque despertou muito estas questões da vergonha, ligadas ao erotismo sagrado. E, por exemplo, a minha professora de pole dance era uma mulher da noite. Isto, se calhar, para algumas pessoas, não é fácil, não é? Eu não tive qualquer problema em trabalhar, em ser, no fundo, aluna de uma mulher, porque não significa, atenção, que eu queira ser uma mulher da noite, não é isso. Mas não ter julgamento por essa mulher. E aliás, até naquele período ficámos com uma linda amizade e ela estava a passar por processos muito difíceis, porque depois são mulheres que entram naquela vida e querem sair e não conseguem. Então, isto só para partilhar que o quantos conceitos nós trazemos, quanta ideia de pureza, falsa pureza trazemos. E isto não significa que nós tenhamos que experimentar, que tenhamos, que seja para nós, mas porque há tanta confusão interna, nós deixamos de perceber até qual é a nossa linha de autenticidade e por isso é que depois fechamos demasiado ou abrimos demasiado, entramos nos extremos, porque deixamos de perceber o que é e o que não é apropriado para nós, o que é e o que não é autêntico. As feridas são tão grandes que deixamos de ter essa sensibilidade. Então, por defesa, ora, escondemos-nos,
naquele casulo e no falsa pureza, ou caímos no outro extremo, que não interessa qual deles é, um não é pior que o outro. E isso eu acho que é um bom ponto de partida neste caminho. É perceber que um não é pior que o outro. E a partir daí é perceber que tem a ver comigo, o que quer que vá a florescer em mim tem a ver comigo, com as minhas crenças, com as minhas feridas, com as minhas questões. E não tanto com as escolhas dos outros ou das outras mulheres ou como esta sociedade se tornou. Isso é um reflexo das nossas feridas coletivas. Mas se eu puder fazer o meu caminho, ótimo. E claro, não é também lutar, eu falo muito disto no meu curso O Poder Interno e Soberania Feminina, não é lutar contra os nossos julgamentos. Ai, lá estou eu a julgar. Ai, vê, já estás outra vez. E não é julgar só a mim, às outras. Olha aquela mulher, olha para aquele decote, olha aquela mini saia, olha como ela se apresenta. Não é, também não é lutar contra isso, mas começarmos a ser mais observadoras. E a perceber, ok, ainda há aqui questões. Ah, ok. E atenção, o julgamento pode ser muito bom. O que é que ele nos traz? Ah, se calhar isto não é para mim. Ok, simplesmente isso. Eu não julgo a outra pessoa, é simplesmente isto não é para mim. Pronto, ponto final. Dou liberdade à outra pessoa de ser como ela quer ser. Agora, também pode dizer, será que há uma parte de mim que até desejaria ser mais solta? Isto fala aqui também de questões de permissão. O quanto eu me permito? É só para refletirmos. Então, não lutar contra os nossos julgamentos. Eles estão lá por um motivo muito grande e vêm das nossas feridas, das nossas vergonhas. Então, são ótimos para nós nos conhecermos. Hum, Onde é que eu estava? Pronto, isto já falámos. A essência é que o corpo começa a desligar, a ficar mais anestesiado, começamos a adormecer, começamos a não saber o que sentimos. Isto é importante e referi mesmo agora. Chegamos ao momento em que já nem sabemos o que é verdade, o que não é verdade, o que é autêntico, o que não é autêntico, o que é apropriado, o que não é apropriado, e por isso isto leva-nos a um extremo ou ao outro, ou a saltitar mesmo de um extremo ao outro. E porque há tanto barulho interno, as vozes, as crenças, os medos, as culpas, as vergonhas, que já não conseguimos escutar o que é verdadeiro. E então, aos poucos, não é? O ventre vai-se começar a fechar, o coração endurece. E atenção, não é por mal, está-nos a defender. Está-nos a defender, até isso não temos que lutar. Não há que lutar contra o ventre que se fechou, contra o coração que endureceu. Não! Fizeram o seu melhor para a nossa proteção, para a nossa proteção, para a nossa sobrevivência, para a nossa segurança. O que o ventre e o coração deseja é este caminho de escuta, de sentir, de respirar. E tudo isto pode começar também a refletir-se em questões somáticas. Obviamente que estão aqui, possivelmente devem já ter esta noção que qualquer somatização, qualquer desequilíbrio que já chega ao corpo antes já foi um desequilíbrio energético, emocional, psíquico, não é? Atenção que há mulheres que poderão ficar na questão emocional e psíquica e fortíssima, mas outras mulheres que podem também trazer um compromisso maior com o corpo, então vai somatizar. E muitas vezes estas questões vão se somatizar em questões de fertilidade, no ciclo menstrual, quem ainda tem o ciclo menstrual de fertilidade biológica,
ora ausência de ciclos, ora, ora ausência, sim, de ciclos de menstruação, ora menstruações muito dolorosas, ora ciclos muito longos, portanto um desequilíbrio no seu ciclo menstrual, ou então mesmo no fluxo da energia vital, da energia criativa, em que pode somatizar em miomas, que está a ser incrível, cada vez mais regular eu ter conhecimento de mulheres com miomas, ou quistos ováricos, ou mamários, e não só, pode vir também infecções, questões não tão crónicas, mas mais agudas, ainda que algumas infecções tornam-se crónicas, infelizmente, infecções urinárias, infecções vaginais, e está-nos a falar da- do mesmo, que é as questões da energia sexual, criativa, da ciclicidade feminina, e da sexualidade, obviamente. E atenção, e estes desequilíbrios são apenas alguns exemplos. Depois pode-se manifestar numa forma muito individual, de mulher para mulher. E então é bom termos esta consciência. Até quando temos estes problemas, a tendência imediata é eu quero me curar do problema. Eu compreendo. Eu compreendo porque, por mais que eu também tenha outras crenças e tenho outra consciência, a tendência é essa logo. Eu quero me curar. E ok, até posso ser muito alternativa. Não quero ir pelos métodos mais convencionais e vou para um método alternativo, mas está lá a mesma crença. Eu falo por experiência. Ok, tenho um desequilíbrio, eu quero me curar desse desequilíbrio, desse sintoma. Em vez de me questionar o que eu me quero realmente curar, não é do sintoma. Eu quero curar a minha alma. Eu quero curar o meu coração, eu quero curar o meu ventre. Ou seja, eu quero curar dessas memórias, dessas vergonhas. Isso não significa que não possa fazer o caminho em paralelo, mas enquanto não existir essa verdadeira questão, essa verdadeira abordagem de ir à raiz, que muitas vezes também posso-vos dizer, e falo disto com muita experiência, experiência e conhecimento. Vamos, não, estou numa medicina mais natural, estou numa medicina mais alternativa ou complementar. E a abordagem é exatamente igual. Igual. Não há diferença. E partimos sempre desse lugar, há algo de errado comigo. Há algo de errado com o meu corpo. Eu já estou aqui a ir para um caminho que não é a essência deste. Mas estão ligados, está ligado, ok? Porque estamos a falar do corpo. Mas que é outro tema que obviamente que me acompanha bastante e poderá haver um momento em que eu venho partilhar, mesmo com a minha experiência pessoal, porque sim, acho que só realmente compreendemos tudo isto quando vivemos na pele e temos realmente problemas somáticos, e é quando aí somos chamadas a aplicar aquilo que nós já sabemos, mas não é, é difícil, porque os medos vêm muito fortes e a tendência vai ser eu quero me libertar disto, já, o mais rápido possível, não é? É natural, é esse sentido também, é o medo que entra aqui num modo de sobrevivência bastante intenso. E sim, eu própria, que trago aqui valores tão profundos em que acredito no corpo, nesses momentos também me vi, ok, eu quero é curar isto, e então vamos à alimentação e suplementos, tudo muito natural, plantinhas, mas a forma como abordamos é exatamente igual à convencional, não convencional, não faz diferença. Porque vem de uma raiz, vem dessa identidade que há algo de errado comigo, há algo de errado com o meu corpo.
Então, sim, foi uma lição forte para mim, muito forte, que tinha que a viver para poder agora partilhar. Mas, minhas queridas, no meio disto tudo, há algo muito bom. Esta desconexão não é definitiva. É bom chegarmos ao momento em que a reconhecemos, mas isso é o ponto de partida. O ponto de partida para um caminho. Um caminho que, obviamente, temos que escolher abraçar, não é? Sentir esse chamado. E então é um ponto de partida para essa lembrança, para um caminho de recordarmos que afinal não há nada de errado conosco. E o nosso corpo não é pecado, não é sujo. E que todos os sintomas, seja somáticos ou mais emocionais ou psíquicos ou desequilíbrios, ou aquelas tensões pré-menstruais em que há imensa irritabilidade, ou aquelas mulheres que até dizem, não, eu tenho imensa criatividade, mas sempre de forma linear, contínua, e claro, depois entram em burnout, é reconhecer que quero mais, quero voltar a mim, quero voltar a casa. Quero recordar quem é que eu sou, recordar a minha essência. E sim, começa quando paramos, não é? Quando paro e digo, ok, sem culpa, não há aqui culpados, não há nada de errado, sem culpa, mas, ok, então eu posso começar agora a abraçar um outro caminho, com calma, mas um caminho que eu me começo a escutar. Não é fácil, porque inicialmente são tantas as vozes que eu não vou conseguir reconhecer a voz mais autêntica, mais genuína, porque ela vai estar abafada, então requer tempo, perseverança, paciência. E vem com a escuta, vem com o toque. E então iniciamos esse caminho de regresso, do ventre ao coração. Não é? Em tempos em que a mulher foi fragmentada, em que houve um corte da cintura para baixo, da cintura para cima, desligámonos. É como se fala, a espiritualidade é só coração. Ainda que, claro, o Tantra veio aqui trazer, é um outro caminho, mas que não faz parte de muitas pessoas, não é? Então, estamos numa época em que realmente não é por acaso que uma visão, já não falo porque o Tantra é tão grande e tem tanta coisa, não é que eu concordo com tudo, mas pelo menos a visão tântrica de que vimos aqui integrar o mundo espiritual na Terra, neste corpo, e o quanto o feminino é o corpo, é as emoções, é o que nos liga a este planeta Terra. Então, essa integração entre espírito divino aqui neste corpo encarnado. Então, posso-vos dizer, partilhei aqui já a minha experiência, de que me vale uma experiência transcendental se eu não tenho capacidade de integrar essa experiência. Ah, ainda o estou a fazer. Não é fácil, porque a sensação é não quero estar aqui, não é seguro estar aqui. Então não adianta nada ter experiências. Claro que posso-vos dizer, obviamente, que há sempre um grande significado e traz-nos uma capacidade depois de viver a vida, não é? Porque temos contacto com outras dimensões, com outras realidades e percebemos que isto aqui, afinal, não é tudo. Nós somos seres multidimensionais. Mas se não há uma capacidade, e atenção, essa capacidade também aprendemos. Mas tem que haver a vontade, essa vontade de querer integrar e perceber que a espiritualidade é para se viver enraizada, encarnada.
e sair desse conceito de moralidade, de bom e de mau. Porque isso é apenas um julgamento, e se há julgamento, como eu já disse, é porque ainda há crenças dentro de mim, há feridas dentro de mim que me levam a ter uma visão distorcida da realidade. Isto não significa, mais uma vez, que eu não tenha discernimento e saber o que é para mim e o que não é, o que eu gosto, o que eu não gosto. Mas quando isso já é tema de poder interno e soberania feminina, quando eu, para estar no meu poder de escolha, necessito de julgar, é porque eu tenho dificuldade de estar no meu poder de escolha, no meu poder pessoal. E essas são as questões, as nossas questões. Então, voltar ao corpo é um ato de coragem, sem dúvida. E não vai ser num estalar de dedos, num piscar de olhos. É uma prática. É uma prática de auto-amor. E atenção que aqui, auto-amor é mais que autocuidado ou autonutrição. Sim, passa por autocuidado e autonutrição. Muitas práticas que eu vos proponho, mesmo no curso Yoni Yoga e Alquimia Sexual Feminina, são muito práticas de autocuidado e de autonutrição. Mas aqui o que eu vos lanço é mais que autocuidado ou autonutrição, porque eu posso estar a fazer muitas práticas de autocuidado, banhos com pétalas, massagens, mas se eu não estou com essa presença, com essa escuta, com este reconhecimento de que eu quero dar-me espaço para receber tudo o que está aqui dentro, para não lutar contra as minhas vergonhas, para não lutar contra os meus medos, para abraçar com amor e compaixão. Isso é que é auto-amor. É eu permitir-me criar espaço e estar presente ao que quer que venha, mesmo que seja na forma de dor, de desconforto. E suster. Por isso é que não é fácil. Porque exige paciência. Porque práticas de autocuidado podemos fazer mil e uma. Estar todo o dia a fazer práticas de autocuidado e ok, ajuda-nos a relaxar um pouco, liberta o stress, é como, é como, ok, um orgasmo, ok, sinto-me bem, liberto. Ah, mas aqui, onde eu quero chegar é mais do que isso. É mais do que esses rituais que nós chamamos práticas de autocuidado e de autonutrição, que são fundamentais, mas que se não há esta consciência de trazer uma real presença, este reconhecimento do que vem, pode não ser confortável. E eu que estarei lá. É a prática de compaixão, de amor por mim mesma. E não só. Pelas minhas linhagens, pelas mulheres do meu passado, pelas mulheres que vêm a seguir. Então, o caminho do ventre ao coração é regressar à tua casa interior, à minha casa interior, à nossa casa interior. E é um trilho antigo, extremamente íntimo, é muito ancestral, mas que está um pouco adormecido, esquecido, e passa pelo corpo, pela escuta, pelo toque, pela presença. E é um caminho que não se faz pela mente, ainda que a mente pode ajudar, se ajudar, porque às vezes mais vale, mas sim, se ela realmente estiver educada, ela pode nos ajudar com esse novo entendimento, para uma nova percepção, para uma nova visão. Mas o que realmente transforma é o corpo, é sentir. É este corpo como um caldeirão alquímico. Então é reaprender. Temos que estar dispostas a reaprender. Se vamos já, eu já sei tudo e eu não quero aprender, não é? É querer reaprender a escutar o nosso corpo. E aqui o ventre, começamos aqui pelo ventre, o ventre que representa o lugar da criação, o lugar do nosso instinto, da sabedoria mais primordial e mais visceral.
mas tantas vezes está tenso, fechado, esquecido, adormecido. E não é por acaso, o ventre é também o guardião das memórias mais profundas, memórias familiares, transgeracionais e até ancestrais. Ele carrega o sangue de linhagem. Há essa água que é memória. E são medos, são vergonhas, são culpas, são traumas, são silêncios, são conflitos internos, o que seja. São vozes reprimidas, vozes mal expressadas e muitas vezes guardado, tudo guardado ali por linhas inteiras de mulheres antes de ti, de mim, de cada uma de nós. Então, ao mesmo tempo, o ventre também é fogo, também é alquímico. Mas quantas vezes esse fogo está apagado, está adormecido, ou mesmo está descontrolado, está dispersado? Não há uma estabilização e entramos depois no burnout, ou então moldado, cristalizado por crenças que distorcem o prazer e o desejo. Então, despertar o ventre é reconhecer esse fogo como um dom alquímico. Aqui, fogo é energia telúrica, vital, sexual, criativa e criadora, que tanto desperta o prazer como transmuta essas memórias. É dar espaço para que então esta energia telúrica, que é vital, sexual, criadora e criativa, volte a circular e a fluir. E queimar, transmutar com presença e amor esses véus que nos afastam do puro e verdadeiro sentir. E lá está, não é preciso rituais complexos, com muitas instruções. É preciso o mais difícil, que é estar, é ser, é sentir, é estar comigo. Às vezes a vontade é só de fugir, não é? Mas ok, é respirar fundo e estar e ser. Então, esta simples presença com o corpo é o maior desafio para a maioria das mulheres. Tocar o corpo, o próprio corpo com amor, escutá-lo sem julgamento, é algo que muitas de nós nunca aprenderam a fazer. Há vergonha, há resistência. Não é lutar contra a vergonha, não é lutar contra a resistência. Essa não é a via. Há muitas crenças limitantes a dissolver. Por isso é importante haver práticas. Temos um caminho, há um caminho, ok? Eu depois desse despertar aos 33 anos, como vos disse, tive necessidade de experienciar. E experienciei através de diferentes tipos de relações amorosas, danças, e também tive um chamado de outras práticas, porque se aquelas onde eu estava era meditação pura e dura, com muito trabalho de breathwork, comecei a ser chamada mais para práticas mais femininas. Foi então que entrou na minha vida o tal antigo feminino. E é incrível, essas práticas são diferentes, onde há mais o despertar da sensualidade, e esta escuta. E claro, não só inspirado nessas práticas, há também tântricas, algumas adaptadas a esta fase da mulher, às necessidades da mulher moderna. Mas sim, há um caminho, há práticas. Aquilo que eu vos proponho é um caminho com práticas, orientação e um espaço seguro, que isto é fundamental, um espaço seguro que sustente esse reencontro, para que possam sentir acompanhadas com doçura a esse regresso à intimidade, um caminho onde a mulher não está sozinha. Então é não te sentir sozinha na caminhada para o amor próprio, o verdadeiro prazer e a cura. Então, em especial, há certas pérolas que é o toque, respiração, som consciente. Também podemos adicionar aqui outras ferramentas, como a visualização, sem dúvida. Estas pérolas são preciosas neste caminho
de nos levar a casa, ao nosso templo sagrado. E era algo que existia então em linhagens ancestrais. Eu acredito que, por exemplo, não é o único, mas o tal antigo feminino é de linhagens muito antigas, quando as mulheres estavam muito conectadas com os seus corpos e reconheciam o corpo como esse templo sagrado. Então, tudo isto é para que te sintas digna, dignidade. Se há dignidade, não há vergonha. Então, te sintas digna do teu próprio amor. Já o coração, portanto, começamos essa travessia do ventre ao coração. O coração é um espaço sagrado onde vive a semente da nossa alma, do espírito, da consciência encarnada, onde o amor incondicional e o prazer divino encontram-se. Mas também o coração, atenção, guarda mágoas, guarda as feridas do coração, guarda medos de confiar, de abrir, de se entregar. Então, esta união não é apenas metafórica, ok? Isto é literal, isto acontece energeticamente. Aliás, grande parte, se não mesmo todos, os grandes equilíbrios na mulher, hoje em dia, têm a ver com essa falta de coerência e de alinhamento entre ventre e coração. Então, unir o ventre e o coração é unir desejo e amor. É permitir que o prazer se torne oração. Então, sim, é um caminho espiritual. E não é um caminho espiritual porque eu vou conter ainda a minha sexualidade. Atenção que grande parte das minhas vergonhas é também porque eu vim nesta vida desconstruir essas tradições tântricas que estão assim e que ainda têm muitos conceitos e tabus sobre a sexualidade. Então não é o facto de eu ter caminhado um caminho espiritual dentro deste tema que eu também não tenha vindo aqui desconstruir muitas crenças. Sim, porque são depois tradições extremamente fechadas. Não é por acaso, por exemplo, que a tradição tibetana, os monges não. Atenção que algumas escolas sim, não é em todas, mas em grande parte, em especial naquelas que são. Bem, não posso dizer isto, não há exceções, mas algumas escolas, em muitas escolas, mesmo Tantrayana, os monges não têm parceira, ok? Não se podem casar, não podem ter uma vida amorosa. Então isto mostra, aconteceu mesmo em outras religiões, não é? Não vou aqui estar aqui a mencionar, dá nomes, mas sabemos quais são, onde há uma noção de que para conectar com o divino, com o espírito, eu não posso ter uma vida mundana. E é muito contraditório, em especial na tradição tantrayana tibetana, porque eles são muito claros nos ensinamentos e dizem que estamos aqui para experienciar. O Tantra não é exclusivo, mas sim inclusivo. É através da experiência, dos sentidos, é através desta vida, das emoções, é através das relações, é através da vida mundana que nós vimos transmutar. Mas, claro, há consciência de que o fogo transmuta, mas o fogo também queima. E eu vim muito nesta vida isso não é apenas teoria, eu tenho que experienciar. Uma criança, por mais que digas a uma criança, não mexas no fogo que vais-te queimar, ela só acredita se tocar o dedo no fogo ou se aproximar. E foi esse o meu caminho. E agora entendo, porque vim com energias bem marcadas nos meus mapas maias que dizem, traduzem isso, e para integrar, que vale ter a teoria se na prática não é isso que nós fazemos? De que vale eu dizer que, sem dúvida, eu vivo o Tantra na minha vida, por isso eu incluo tudo. Eu incluo as minhas emoções, eu incluo relações amorosas, eu incluo tudo, eu incluo o sujo, incluo o pior, eu incluo o inframundo. Há perigos? Há de eu ficar lá no inframundo? Sim. De eu me queimar? Sim.
Mas isso não é espiritualidade enraizada, ou seja, inclusiva, em que nos permite realmente, talvez exija paciência, exija cair nos extremos muitas vezes, mas que procuramos aprender, que os extremos não sejam tão distantes, e realmente a caminharmos nesse caminho mais de autenticidade e não apenas de algo teórico em que eu pretendo ser algo que ainda não sou, mas pretendo. E não, e sou mais autêntica e honesta, que ainda estou aqui a aprender. Estamos todas a aprender. Então não há que ter medo. Há que viver. Mesmo quando eu vou me queimar. E procurar, sim, é aprender com isso. E sem dúvida precisamos de conhecimento, se sentir-me sustentada, apoiada, muito melhor. Mas é essa a minha proposta. Vamos continuar, senão eu nunca mais termino este seminário. Realmente é fascinante. Então é neste caminho, neste trajeto de unir o ventre e o coração, que a energia da vida, essa energia que recordam-se, vital, criativa, criadora, sexual, é tudo energia telúrica. Não há aqui que distinguir. Não, 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 energia vital não é energia sexual. Não, 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 não. Não, é tudo a mesma energia. Aliás, convido-vos a fazerem amor. No curso eu convido-vos a fazer amor com as árvores, com as estrelas, com toda a natureza que é a grande fonte desta energia. É incrível. Então, essa energia da vida, antes contida ou então muito dispersa, muito caótica, porque não há ordem, não há estabilidade, então passa a ser guiada pela consciência do coração. E o coração dá-lhe visão, dá-lhe direção, dá-lhe sentido e torna-se então expressão da tua verdade mais profunda. É um caminho, ok? É um caminho. E rumo ao êxtase, o florescimento natural, sem dúvida. Então, é no coração que o fogo do ventre encontra a sua direção, é nesse encontro entre prazer e amor que nasce o êxtase. E o êxtase é o prazer espiritual, é o prazer sutil no corpo. Não é fácil explicar, não tem palavras, porque o êxtase é muito mais. A única coisa que eu posso dizer é muito mais que aquele prazer grosseiro, aquele prazer de parece que a pessoa fica sôfrega, não é? Não. O êxtase relaxa-nos. O êxtase abre. A experiência que eu tive, posso-vos dizer que realmente eu entrei na nona dimensão em que eu só era espírito. O grande espírito é só um grande ventre. Aquilo que eu sentia era o grande, eu era um grande, eu como um sopro, eu fundi-me num grande ventre de criação, num ventre cósmico, em que só sentia êxtase. Isso é o divino. Isso é a nossa natureza. Agora, como integrar isso aqui neste plano, isso é outra história. Mas sem dúvida, quando há uma consciência sentida, experienciada, claro que temos depois outra visão da vida. E essa é a ideia, isso é que eu estou a integrar. Mesmo no meio da lama, do sofrimento, da dor, como integrar isso e não me esquecer dessa grande verdade, da verdade absoluta, que nós somos êxtase. Então é um prazer, sem dúvida, espiritual, sutil. E é quando há uma presença total do espírito, da alma ou da consciência na matéria. É o amor no corpo. O êxtase é o amor no corpo. Então, quando o prazer despertado com consciência sobe do ventre e encontra o coração aberto, disponível, não é? Ele tem que estar disponível. Então já não é apenas sensação, é a expansão. E é quando, então, a alma, o espírito, a consciência começa a fluir no próprio corpo.
E isto é muito belo, é um caminho, não é um caminho, desculpem, ai, não é um caminho linear, é um caminho em espiral, é um caminho de altos e baixos, em que o coração então vai ter capacidade também de transformar, não é só o vento que transmuta, o coração transforma esse prazer mais denso, porque se ele sobe, começa a ficar mais leve, e tudo aquilo que é mais instintivo vai ser transformado mais em luz, em sentido, em vibração mais refinada, mais sutil, porque vai ficando mais leve também, não é fácil de entender isso. E isto chama-se sublimação. E sobre técnicas de sublimação, eu ensino mais no curso a arte de sublimar, a arte de transmutar o prazer físico, aquele mais grosseiro. Atenção, não é dizer que o prazer físico é mau. Isto é importante, muito importante, porque se queremos, e esse também é um pormenor, só quem já viveu este caminho e tem experiência é que pode sentir isso, é que muitas vezes queremos saltar para a sublimação, devido às nossas crenças, mas isso não é possível. Se nós não primeiro não ativamos essa energia em nós, se não nos damos permissão para fazer crescer esse prazer mais instintivo, mais visceral, mais denso que seja, ou mesmo mais grosseiro, o que é que nós vamos sublimar? Não vamos sublimar nada. É tudo de teoria. É cabeça. Então, não querer saltar passos. E sim, poderá às vezes, por causa das nossas crenças, nós saltarmos passos. É a tal espiral. Ir aprendendo. É um caminho vivencial. Não é um caminho teórico. A teoria dá-nos, apresenta-nos orientações, diretrizes, mas depois é o caminho de regressar ao corpo. E o êxtase é um portal. O êxtase é um portal para o divino. O êxtase é um portal para a nossa natureza mais absoluta, mais autêntica. É um portal de alinhamento com o nosso eu superior. É um portal de abertura de consciência, onde então nos tornamos plenamente vivas e plenamente espirituais ao mesmo tempo. Incrível! E algo muito importante, eu não posso deixar de referir aqui, é quando há este caminho entre o vento e o coração, e atenção, não é unidirecional, é bidirecional. É uma espiral que começa a ser ativada e é um fluxo de energia que tanto o vento comunica-se com o coração, como o coração se vai comunicando com o vento. Cria-se um circuito energético que depois vamos aprendendo a expandir e a estar mais alinhadas e mais autênticas. E este êxtase é também magnético, ou seja, não é um estado fechado em si. Este estado irradia. Então, a mulher que vive o prazer sublimado ao amor, ou está nesse caminho, é um caminho, passo a passo, torna-se uma mulher cada vez mais magnetizante. O que é que isto significa? Uma mulher que atrai, não por carência, mas por vibração. Vamos começar a atrair relações, projetos, caminhos, oportunidades que estão em ressonância com a nova frequência que começamos a habitar. Porque o nosso coração é magnético, o ventre é criador. Ele gera e gesta, não é? Gesta ideias, projetos biológicos ou não biológicos, mas o coração é aquilo que magnetiza na nossa vida. Mas nós só vamos magnetizar de acordo com a energia que estamos a vibrar. E quando entramos nesta energia cada vez mais expansiva, magnetizamos igual energia. Então, vamos magnetizar projetos, situações, pessoas que estão
mais alinhadas com esta nova vibração que estamos a viver. Isto é lindíssimo. Então este é o verdadeiro poder da sublimação, ou deste caminho entre, ou comunicação entre o ventre e o coração e o ventre. É transformar prazer em consciência e consciência em realidade viva. Porque depois este caminho é bidirecional. O coração comunica-se com o ventre e nós podemos também criar algo mais autêntico. Então não só magnetizamos algo mais autêntico, como também criamos algo mais autêntico. Isto tendo em conta as duas naturezas, a natureza do coração e a natureza do ventre. Então a travessia, unir estes dois centros para vivermos o prazer como guia do nosso coração, da nossa alma. Então é um caminho silencioso, profundo e revelador que se percorre de dentro para dentro. É do ventre ao coração, do coração ao ventre, numa espiral contínua de alquimia. Então, o ventre, por um lado, com a sua energia criadora, dá-nos chão, dá-nos fogo, dá-nos raízes, sustentação. É nele que tocamos o desejo mais visceral, mais instintivo, o impulso da vida, a vontade de nascer e renascer. Mas sozinho, por si só, pode dispersar-se, queimar-nos, confundir-nos com padrões antigos. Agora, o coração, por outro lado, com a sua energia refinada, dá-nos direção, compaixão, visão. Então é nele que vamos sublimar o desejo em amor, o instinto em sabedoria, a experiência em sentido. Mas, mais uma vez, querer fazer bypass espiritual, querer ficar no coração sem esse material, sem essa energia, é fragmentação, é dissociação, é transcendência. Então a travessia acontece quando levamos o fogo do ventre ao altar do coração e também quando deixamos que o amor do coração desça e abençoe o nosso ventre. Então é nesse fluxo, não só ascendente como descendente, nessa ponte de ouro entre a criadora, o centro criador, e a magnetizadora, o centro que magnetiza, é que podemos reencontrar o prazer, então, como guia da nossa alma, da nossa essência. E este prazer não cobra, não depende, não manipula, mas guia com delicadeza. E vai nos indicar onde há vida, onde há verdade, onde há presença. E é como se ele nos sussurrasse: por aqui vais mais viva. Por aqui a tua alma pode dançar em segurança. Por aqui és toda tu, completa, inteira. Então, viver o prazer como o guia da nossa alma é, por fim, confiar no corpo como o nosso oráculo e no coração como o sol que ilumina o nosso caminho. E isto não são apenas palavras, eu acredito. Já o disse, não estou resolvida, ok? Estou no caminho, estou nessa espiral alquímica. Eu acho que é isso que nós viemos aqui fazer. Não viemos estar resolvidas. Viemos fazer o caminho. É a nossa experiência humana aqui na Terra. Umas vezes sinto mais essa expansão, outras vezes menos. Faz parte do caminho, mas obviamente que procuro é manter-me consciente. E vou-vos propor aqui então uma meditação, sim, pode ser uma meditação para integrar um bocadinho isto que eu falei, este caminho, esta travessia. Então, neste momento, vou-te propor para relaxares o corpo, se possível, mantenha a coluna esticada, ereta, mas podes-te encostar se quiseres. Convido-te a fechar os olhos. Podes fazer algumas respirações profundas. Linda mulher, fecha os olhos.
Respira profundamente. Leva o ar até ao fundo do teu ventre e solta. Solta tudo o que te pesa agora. Mais uma vez inspira e ao expirar deixa que o teu corpo comece a repousar sobre si mesmo. Entrega-te a ti mesma. Agora leva a tua atenção ao teu ventre. Sente este espaço. Não tentes mudar nada. Apenas escuta com o corpo. Há tensão? Há calor? Há vazio? Há silêncio? Este é o teu centro de criação. O lugar onde a vida começa, onde os desejos nascem, onde a tua serpente interior repousa e aguarda o momento de dançar. Inspira profundamente até este lugar e imagina uma pequena chama dourada a acender-se dentro de ti. Uma chama suave, segura, viva. Essa chama és tu, a tua força vital a despertar, uma chama viva, pulsante. Sente como essa chama vibra no centro do teu corpo, uma vibração quente, sutil, um formigueiro que começa a expandir-se, a espalhar-se lentamente. Sobe em espiral, como uma serpente de luz dourada, acariciando os teus órgãos internos, suavizando resistências, dissolvendo tensões. Esse formigueiro sobe, serpenteando até o teu coração. E quando chega, algo floresce. O teu coração começa a vibrar também, a abrir-se como uma flor à luz do sol. Uma onda de calor, de vida, de presença. O formigueiro agora espalha-se pelo teu peito, pelos ombros, pelos braços, como um perfume invisível que toca cada célula. Sente o encontro entre o ventre e o coração, entre o fogo da criação e o amor da alma, entre o prazer que te enraiza e o êxtase que te eleva. Aqui, neste ponto sagrado dentro de ti, o prazer encontra o amor e nasce o êxtase de ser inteira, o êxtase de ser viva e divina. Respira aí. Permanece alguns instantes a escutar esta união dentro de ti, atravessada por esse fio de ouro, esse rio de luz que te atravessa do ventre ao coração, do coração ao ventre. Se quiseres, leva agora uma mão ao teu ventre e outra ao teu coração e diz a ti mesma, em silêncio ou em voz alta: eu sou o templo do amor e do prazer. O meu corpo é sagrado. Eu sou guiada por aquilo que me faz vibrar.
e confio no meu sentir. Deixa que estas palavras se plantem no teu corpo como sementes. E continua. Cada sensação é um portal. Cada vibração é um sim da vida em mim. Eu ancoro esta verdade no meu corpo, na terra e em cada gesto. E assim caminho viva, inteira e desperta. Inspira profundamente, retém um pouco a respiração e deixa que estas palavras fiquem tatuadas no teu coração. Fica aqui mais um pouco, respirando, sentindo, deixando que esta travessia te revele. Quando sentires, abre os olhos lentamente e traz contigo essa presença. Este caminho é teu. Bem-vinda de volta ao corpo. Bem-vinda de volta a ti. Obrigada. Estiquem os braços em cima. Estica, inspira. E agora com as pontinhas dos dedos, assim, toco-os assim. Só assim, tic, 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 tic. Suave, mas tic, 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 tic. Assim, depois na testa, na face. Vão descendo, como que a chamar o corpo. Isso, vão descendo. Se quiserem, podem ir também, até, não só até ao ventre, mas às pernas. Ir lá embaixo, às pernas, aos pés, a chamar. E agora inspira, estica novamente, estica novamente. E agora é como se fosse só umas formiguinhas. É assim, arrastar, umas formiguinhas. Suspira, relaxa a boca, os maxilares, suave, como se fosse assim umas penas. Isso, assim umas formiguinhas, assim, tic, 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 tic. O elemento vento a soprar sobre a nossa pele. Experimentem fazer sem roupa. Por exemplo, depois do banho, podem olear com um pouco de óleo, massajar um pouco o corpo. Rapidamente, não precisa ser muito tempo, apenas com presença e depois façam isto. Ainda que às vezes não ter óleo é melhor. E agora inspira, sobe lá em cima como uma cascata d'água, a passar de cima para baixo. Mais duas vezes. A última vez, uma cascata d'água que nos ajuda a enraizar. Ok, minhas queridas, esta travessia não se faz num só momento, não é? Como eu disse, não é um piscar de olhos, não é
um estalar de dedos, é um caminho, é um ato de devoção regular, consistente ao teu corpo, ao teu coração. É um caminho que pede presença, práticas, entrega e, sobretudo, também uma orientação, uma sustentação, não é? Para termos um caminho com direção. Então, convido-te a mergulhar, a continuares este mergulho. Hoje já foi um início. Num espaço, obviamente, mais profundo, mais íntimo, mais alquímico, com práticas bastante mais alquímicas, onde poderás cultivar passo a passo este reencontro com o corpo, com a tua energia vital, grata Susana, e com o poder da tua Yoni e com a arte vives ancorada no prazer que nasce dentro de mim, dentro. Portanto, o que vos proponho é um curso, é este curso Yoni Yoga Alquimia Sexual Feminina, que é um curso, eu já vou fazer a apresentação, mas é um curso que nos convida a uma nova conexão e relação connosco mesmas, com o nosso corpo. Ok? Essa é a proposta deste curso. Ele foi criado em 2017, portanto, já desde 2017 que ele está no ar. É online, o que eu acho que é muito interessante, apesar de eu já ter orientado retiros nestes temas. É bonito estarmos com outras mulheres, mas se não há antes um caminho íntimo comigo mesma, no meu casulo, é um tema que me propõe um espaço seguro. Há práticas que não se podem de todo fazer em grupo. São extremamente íntimas, individuais, em que a mulher é mesmo convidada a criar o seu espaço seguro para poder entrar dentro de si. Então, sem dúvida, eu acredito cada vez mais que o online traz-nos aqui muitas vantagens, não é só desvantagens, mas neste caso, sim, traz-nos uma grande vantagem, porque é um tema que realmente convida a esse. E ao mesmo tempo a ser. Eu entro no teu espaço, se me permitires, mas tu sabes que eu não estou lá com os olhos a observar-te. Tu é que me observas como exemplo, como guia, mas não propriamente eu observar o que estás a fazer. Então, deixem-me aqui para eu vos apresentar o curso. Então, é um curso que já sofreu aqui, sofreu não, não é a palavra sofrer, mas já houve aqui bastantes alterações neste curso, porque se é que quando lancei já era um curso maravilhoso, realmente é das minhas propostas e das minhas criações mais geniais, confesso, porque compila aqui um caminho com imensas práticas, em que as mulheres podem ir desfrutando, saboreando diferentes sabores e porque isso é a riqueza do feminino. Todas nós somos diferentes, umas vão gostar mais de um estilo de práticas, outras gostam de outro estilo de práticas. E é tipo, eu já vou explicar, mas é aqui mesmo passo a passo, aconselho na primeira vez fazerem por ordem e depois, claro, não, pode ser aleatório, pode ser intuitivo, pode ser até um pouco oracular, ou seja, aquilo que a mulher mais necessita, mais precisa naquele momento, dependendo também do tempo que tem disponível ou do espaço onde está. Depois pode ser extremamente intuitivo e aleatório, mas numa primeira vez eu aconselho que seja por ordem, porque foi mesmo desenhado para ter essa ordem. Então, no meu website, se forem à agenda, também vão lá, agenda aqui ou aqui no menu, mas podem ir a trabalha comigo, Templos de Artes Alquímicas, já agora para explicar como é que eu lá cheguei. E aqui o curso é um templo onde eu tenho cursos pré-gravados, portanto é um curso pré-gravado, Yoni Yoga e Alquimia Sexual Feminina. Alguns vídeos vocês vão ver a Ana 2017, diferente, completamente diferente, foi ótima aquela fase, era mesmo a fase da minha vida para criar algo do género, naquela energia em que eu estava.
E outros vão ver já uma Ana diferente, mais próxima do que eu sou agora. Os seminários pré-gravados já é a Ana do ano passado. Portanto, vão vir aqui Anas diferentes fases da sua vida. Então, são 3 portais, é realmente um curso extenso. Antes disso, há um portal zero, que é gratuito, qualquer mulher pode fazer, é só entrar neste portal, tem acesso a 3 seminários de introdução à sexualidade sagrada feminina, uma pequena prática de yoga de preparação para o Yoni Yoga, também é um grande tema neste curso, e uma meditação muito bela, Bênçãos à Ioni. E, portanto, isto é completamente gratuito. A meditação também podem encontrar gratuitamente na loja, cá em cima, no menu na loja. Bom, então, o que é que eu ofereço neste curso de 3 portais? Portanto, aqui já não gratuito. O portal 1 é composto, cada portal é composto por 2 partes. E o portal 1, a primeira parte, é o início, onde vamos explorar o poder da invocação e da sacralidade, o ritual de autoprazer, que é dos rituais mais belos, mas ainda assim não fáceis, porque exige essa escuta, essa conexão conosco e com o que possa emergir. A ativação das mamas, aqui começamos já práticas com toque sagrado, a respiração está sempre presente. Há sempre nestas práticas sempre um vídeo de introdução de teoria em que eu explico e depois é que entramos na prática, seja na forma de vídeo ou seja na forma de áudio. Os áudios podem sempre fazer download para levar o áudio, sei lá, para a natureza, que é lindíssimo praticar na natureza, ou outro sítio que queiram levar e que não tenham internet. Já os vídeos têm que visualizar dentro do portal online. Terminamos esta primeira parte também com uma linda meditação, aqui uma outra versão desta comunicação Yoni-coração. Yoni, não sei se sabem, mas Yoni é uma palavra em sânscrito que significa não só vagina, o significado original é templo, que se refere à vagina ou também ao útero, à matriz. Portanto, é uma forma de darmos um nome mais digno a estes órgãos. A segunda parte deste primeiro portal, já entramos mais numa fase de cura, iniciar essa fase de harmonização, em que eu proponho meditações de cura. Esta meditação vem do Tao antigo. Entramos com a dança, que eu acho que é fundamental nestas práticas haver dança, aqui uma dança sensual. Depois começamos na ativação Yoni Yoga para nos preparar para a prática com o ovo Yoni. Aí a ativação Yoni Yoga é apenas uma preparação. E depois começamos aqui a parte de primeiro teoria sobre o ovo Yoni, portanto receberem toda a teoria sobre o ovo Yoni, desde o que é, como é que se usa, como se prepara, higienização, energização, tudo sobre o ovo Yoni. E depois terminamos este primeiro portal com um relaxamento, os caminhos da energia sexual. Portanto, é um yoga nidra diferente dos tradicionais, em que vamos pelos caminhos da energia mais sexual. Aqui tem também acesso a uma gravação de um seminário, que é Purificar a Energia Sexual. Aqui isto já foi um seminário, onde há sempre partilhas, há questões, portanto, onde tem a oportunidade também de aprender mais com outras mulheres. E realmente, questões, eu tenho sentido nestes anos todos questões sobre as técnicas, quase nenhuma. Porque todo o curso está preparado com muita teoria, sempre com muita explicação. A questão é, pronto, são as questões internas, não é? Que podem florescer, podem emergir, e sim, poderá haver sempre aqui questões. Depois, tem a possibilidade, sim, de comprar portal a portal, mas compensa-vos comprar os 3 portais de uma vez, em termos económicos.
Depois, o portal 2 já entramos mais numa alquimia emocional, porque não podemos separar todo este trabalho com a purificação emocional e o quanto está relacionada a emoção com a energia sexual. E iniciamos esta primeira parte com os 8 portais de poder feminino, já isso seria um mini curso. Depois, então, um pouco de teoria sobre a abertura emocional, o quanto está relacionada com a abertura sexual, de que forma é que estão relacionadas. Mais uma massagem, agora uma massagem às mamas tântrica, a outra foi Tao, do Tao antigo feminino, esta é tântrica. O ovo Ioni, já começamos aqui com a prática. A prática então começa apenas no segundo portal, com o ovo Ioni, ou seja, o ovo Ioni já existia, mas apenas como consagração, em que usávamos o ovo externamente. E agora, sim, usamos internamente. Toda a minha abordagem é extremamente feminina. Eu sei que há muitos cursos de ovo Ioni por aí, nem todos têm a minha abordagem, eu abordo de uma forma extremamente feminina, em que vamos com calma, passo a passo. E terminamos esta primeira parte com a dança dos 5 elementos, muitas de vocês já devem conhecer, porque eu amo essa dança e como estamos a falar aqui de alquimia emocional, então não podíamos terminar de melhor forma esta primeira parte. Na segunda parte já há uma ativação e expansão da energia sexual. Começamos pelos barros, que é uma prática que eu recebi da tradição maia, onde eu vou explicar toda a teoria para poderem praticar de forma segura, sem dúvidas. Portanto, vários vídeos teóricos. Depois, ativar. Ok, querida Susana, beijinhos. Alguma questão também sabes onde me contactar. Até já. Grata, muito grata pela tua presença. Depois entramos na parte de ativar e mover a energia sexual e perceber o que é que isso significa e de que forma é que eu posso começar a ativar e a mover a energia sexual. Entramos na segunda parte do Ovo Ioni Yoga, portanto, mais práticas relacionadas com o Ovo Ioni. E yoga para sublimação sexual. Portanto, nesta segunda parte já vou aqui introduzir esta prática de sublimar o prazer. Vitalidade sexual feminina, eram práticas taoístas femininas. Aqui vamos iniciar com algumas práticas. São práticas lindíssimas, podemos fazer em qualquer sítio, em qualquer lugar. Se for na natureza, lindíssimo, porque estamos a mover essa energia telúrica. São práticas mesmo muito belas. E no final deste segundo portal tem a gravação de 2 seminários. Eu não só trouxe aqui o seminário de nutrir a energia sexual, como também a medicina da rosa, que eu achei que era lindíssimo estar aqui como preparação para o terceiro portal. E o terceiro portal tem uma primeira parte em que vamos começar a entrar no tema da união sagrada. Então viram que foram 2 portais só conosco, com o nosso feminino. E agora começamos então a falar do sagrado masculino. Na primeira parte, ainda dentro de nós, ok? Em que vamos começar a perceber como podemos honrar não só o feminino, mas o masculino sagrado dentro. Vitalidade sexual feminina, há aqui práticas mais avançadas, também são práticas em que movemos a energia vital, práticas que vêm do Tao antigo, feminino. A respiração ovárica, solar e lunar, a versão que eu trago aqui é muito simples, em poucos minutos, é muito bela. E a união sagrada do feminino e masculino é outra prática que eu gosto muito, mas é uma prática também que já são práticas um bocadinho mais longas, mas que é lindíssima, onde podemos explorar esta união interna de uma forma extremamente viva, encarnada. Na segunda parte já entramos numa iniciação e introdução, atenção, que isto é um grande tema, não é o foco deste curso. Foi mais tarde que eu introduzi esta parte, porque achei que era importante, mas é apenas um início
a como agora todo este trabalho que eu fiz comigo, como é que eu posso partilhar se eu estou numa relação amorosa ou mesmo se eu virá a ter, se eu não estou neste momento, mas poderei vir a ter. Então é apenas uma iniciação e, e uma introdução. Não é que não tenha aqui muitos conteúdos, tem imensos, mas este tema é tão grande que não poderia ser justo, não é só uma parte sobre isto. Mas começa logo por um tema que é a atração, polaridade e as três fases das relações, que eu trago aqui vários seminários pré-gravados, em que eu partilho aqui um conhecimento de um autor que me inspirou muito nesta área, que é David Deida. Portanto, danço aqui propostas para pensarmos e refletirmos. Depois, uma prática de comunicação consciente em casal, meditação olhos nos olhos, é uma meditação muito bela. Isso também algo sobre a importância do toque sagrado em casal. E terminamos com um ritual de cura muito belo, um ritual de cura emocional para ser feito em casal, se obviamente desejarem, não é? A gravação do seminário aqui é energia sexual em casal. Portanto, os três portais é um longo caminho, têm muitas práticas. Qual a vantagem? A partir do momento da compra, têm acesso sem limite, ou seja, até este website existir ou terminar de existir, não é? Enquanto existir, têm acesso ao vosso ritmo. Ahm, Foi muito engraçado porque ahm, quando anunciei isto a um grupo, ao meu último grupo, de mulheres que fizeram este curso, elas ficaram muito excitadas, muito entusiasmadas. Pelo menos algumas expressaram isso, que ficaram muito felizes, porque antigamente este curso era limitado, portanto, era um acesso por um determinado período. A maior parte das mulheres dizem que não era suficiente esse tempo. E então saberem que agora podem ter acesso assim livre, para muitas foi um entusiasmo muito grande. Então têm aqui acesso, vão ter acesso a tudo isto dentro do portal online, depois da compra. Os áudios podem fazer download, os vídeos terá que ser acedendo ao website, ao portal, não é? Ao portal online, que depois da compra, então têm acesso livre. Podem ir quantas vezes quiserem, não tem limite de visualizações. O curso está com preço extremamente acessível. Acho que, eu penso, não me recordo bem, mas deve ser do preço mais baixo que eu alguma vez coloquei, porque é um curso tão longo. Mas ainda assim, eu estou a fazer uma promoção até o final de junho, que ficará por apenas 121 euros. É extremamente simbólico para as práticas que tem, acreditem, para o caminho que vos apresento, para a estrutura, para a ordem que eu criei. Eu ordenei as práticas e são muitas. Muitas delas não são de fácil acesso, não é assim num curso pequenino que vão encontrá-las, muito menos em livros, não é? Então, está extremamente acessível, a meu ver, e também, a meu ver, para todas as mulheres, para mulheres de qualquer idade, desde os 16 até tarde na vida. Sim, já depois da sábia pausa ou menopausa, sem dúvida, porque ah, podem aproveitar muito destas práticas, que são práticas que todas nós desejamos cultivar, que todas nós desejamos integrar mais e mais na nossa vida. Para quê? Para nos escutarmos, para sentirmos. E como eu vos disse, é muito mais que autocuidado e autonutrição. O que vos proponho é não só autocuidado e autonutrição, mas autoamor. Essa capacidade de estar, criar espaço seguro e de sentir, mesmo que seja a dor ou o desconforto. Minhas queridas, eu espero que estejam bem. Já muitas tiveram que sair, já estão aqui muito poucas mulheres neste momento. Grata pela vossa paciência. Se quiserem rapidamente, porque já estamos bastante num seminário longo, mas se quiserem rapidamente fazer alguma partilha ou alguma questão, já sabem que vai ficar gravado. Portanto, se não quiserem
vídeo, podem retirar o vídeo, ou então também podem colocar no chat. Também quero dizer que este seminário vai ser público, mas também vai fazer parte, eu vou incluir no portal online deste curso, assim como esta pequenina meditação, que eu acho que também pode ser uma mais-valia. Então, se alguém quiser fazer alguma questão, alguma partilha, é bem-vinda. Aqui a Maria diz grata pela partilha autêntica da tua experiência e por tantas pérolas de sabedoria profunda, gratidão, grata eu. Grata pela tua presença, Maria, e por reconheceres, pelo teu reconhecimento. A Susana também deixou aqui uma mensagem, grata por este seminário maravilhoso, mas com muita pena tenho que sair. Um beijinho grande, sim, sem dúvida, Susana. A Susana tinha vídeo, via mesmo ela a vibrar, senti muito isso. A Regina, gratidão, Ana, querida Regina, também te cheguei a ver por momentos. Grata, Regina, tu que já não és nova neste caminho. Então, minhas queridas, eu acho que está tudo dito, sabem-me onde encontrar. Alguma dúvida? Apresento-vos aqui então este caminho, esta nova, não é? Esta nova abordagem, se calhar para algumas não é novo, mas então não deixem de o caminhar, porque vale a pena. Diana também, gostei imenso, grata, muito grata de coração e caminhamos juntas em direção ao nosso templo corpo, que é o nosso oráculo. Que nunca nos esqueçamos disso. Até já. Abraços imensos, beijos enormes, fiquem bem.